Então, primeiramente, eu queria agradecer a Deus por estarmos todos aqui, reunidos, num bem comum, que é para fazer o bem a quem precisa. Gostaria de convidar a presidente da Associação dos Voluntários do Câncer, daqui de Assis, por favor, fique aqui. Porque eu queria agradecer a vocês essa confiança dessa parceria, porque eu acho que unidos nós vamos conseguir chegar a um bem comum. E eu estou emocionado, porque eu passei por isso tudo. Perdi minha esposa, que foi um pedaço de mim que foi embora. Mas não é por acaso que nós estamos aqui hoje, Eduardo, né? Nós estamos aqui nessa linda parceria que nós estamos fazendo com a Clínica Simbó, na certeza da gente estar aqui por isso, não é por acaso, nada é por acaso. Eu também acredito nisso, Deus sabe o que fazer, tudo tem o seu momento, nós temos que estar preparados para esse nosso momento. Eu queria agradecer também a Cleide, que hoje em dia é meu apoio, que me aguenta aí, eu também aguento ele. Então, quer dizer, eu gostaria de dizer o seguinte, uma palavra que nós deveríamos sempre pensar, gratidão. Então eu sou grato por tudo que eu tenho, que Deus me deu, por vocês estarem aqui hoje, estamos em amigos, e que essa parceria dure, que possamos fazer o bem para quem precisa, porque é uma fase muito difícil a pessoa que passa por essa doença. Então, o que nós pudermos, o que a Clínica do Dr. Simó puder fazer para colaborar, para ajudar a associação, e não só a associação, né, todos que precisarem, nós estaremos sempre aqui, de pé e à ordem. Certo, minha querida? Quer falar alguma coisa? A associação só tem que agradecer, né? Nossa palavra é gratidão pelo esse convite. Como eu disse, a gente não está aqui por acaso, foi um chamamento, né? Esperamos que essa parceria seja para sempre. Para sempre é muito, né? Mas para sempre. Enquanto dura, enquanto estivermos vivos. Né? Enquanto a gente estiver aqui. Não, que ela repasse, né? As gerações, né? Muito importante para nós essa parceria, mas muito mesmo. O câncer bucal, ele nunca foi assim enfatizado sobre ele. Então, embora a gente esteja comemorando o câncer de mama nesse mês, eu acho muito importante que continue. Eu queria contar para vocês, o primeiro caso meu, quando eu entrei na associação, foi ontem ali, né? E que um paciente com câncer bucal chegou na associação. Naquela época a gente enviava os pacientes para Jaú. E ele chegou até a associação, você percebia, né, pelo sorriso, que era bem precário, porque é outro assunto, o pessoal não procura muito dentista, né? Naquela época, principalmente, hoje existe posto de saúde e tudo. E ele estava com câncer feinho até, e foi para Jaú, gente, deu assim uns 50 dias, ele voltou numa alegria, com um sorriso de dentadura desse tamanho, com 3 balinhas, me deu e falou assim: Dona Rosane, muito obrigado, que gente boa, deram até uma dentadura para mim. Então, eu falo assim, hoje em dia todo mundo fala em câncer, mas a ignorância acho que ajuda muito nessa parte, que ele não tinha noção da gravidade. Então é isso daí, gente, nossa gratidão, que vocês precisarem da gente também, estão à disposição, que surjam novos projetos, que a gente tire até da clínica essa ideia, essa parceria, que a gente possa levar em igrejas, em clube, que ano que vem a gente trabalhe mais sobre isso, tá? Muito obrigada, viu, gente? Bom dia a todos. Meu nome é Thaís, eu sou especialista em endodontia, estou finalizando um mestrado agora na área de ciências também, e eu vou falar um pouco para vocês a respeito do câncer bucal. Bom, então o câncer bucal nada mais é do que um termo genérico
que a gente utiliza para falar sobre um aumento ali em células que são malignas, né? E com o nosso aumento na expectativa de vida, também aumenta esses casos de doenças, né? Então, o que é o câncer bucal? Ele é um tipo de câncer, a gente fala que é uma neoplasia, né? Que se desenvolve nos tecidos. Então, a gente pode ter na língua, bochecha, lábios, principalmente lábios, porque a gente não tem o hábito de usar protetor solar. A gente usa no rosto, mas os lábios geralmente são esquecidos. Porém, pode acometer outras estruturas da cavidade bucal também. Então, é uma condição grave que pode afetar ali fala, deglutição e a nossa qualidade de vida, porque se a gente não consegue se alimentar bem, se a gente não consegue falar, a gente também não tem uma qualidade de vida legal. Os fatores de risco, acho que todo mundo já tem essa ciência, né? É o principal: tabagismo, álcool, o sol, como eu falei antes, agentes infecciosos como alguns tipos de vírus e bactérias, por isso é muito importante tomar todas as vacinas, e também a nossa dieta. Tem que prestar atenção no que a gente come, como a gente come, que horas a gente está fazendo essa alimentação, como a gente está higienizando a nossa boca. Mas hoje a gente tem alimentos que são muito prejudiciais também para que esse câncer ele se desenvolva. Então, no exame clínico, o que a gente faz? A gente faz a palpação, a gente faz ali toda a investigação da cavidade oral, se existe alguma coisa incomum ali que não era para estar ali. Então, a gente faz um exame minucioso. Aqui na clínica nós temos scanner, temos a panorâmica, temos radiografia periapical, temos diversos exames para que a gente consiga ser exato no nosso diagnóstico. E existem também os exames complementares, fora esses que a gente realiza na clínica, que, por exemplo, a biópsia. O que é a biópsia? É quando a gente tira um pedacinho ali onde tem a lesão para saber que tipo de célula é essa que está ali. É alguma coisa maligna? Não é? Então, existe essa possibilidade também, se a gente não consegue fechar o diagnóstico na clínica, realizar essa biópsia, encaminhar para um laboratório e eles vão nos falar qual é a origem dessa lesão presente na boca. É maligno? Não é? Tomografia computadorizada também é outro exame que a gente faz bastante uso, exame complementar, que a gente geralmente pede quando a gente também não consegue fechar um diagnóstico. A tomografia é como se fosse uma radiografia em 3D, a gente consegue ver ali de diversos pontos de vista, a gente consegue dar a volta ali naquele dente, naquela estrutura, diferente da radiografia, que é uma foto. E tem também a ressonância magnética, que é como se fosse a tomografia, mas em forma de imagem. Não vai ser aquele raio-x em preto e branco, vai ser ali uma forma de imagem colorido para a gente também conseguir ter uma vista do que seria essa lesão encontrada na boca ou algo incomum que possa estar ali para a gente já se prevenir, que é mais importante do que tratar. E a prevenção, né? A prevenção do câncer bucal vai envolver ali diversas estratégias, incluindo ter hábitos saudáveis, como eu falei para vocês, a dieta ela é muito importante, o que a gente está comendo, né? O álcool também, o uso de álcool, ele precisa ser com moderação para quem faz uso. Tabagismo, mesma coisa. Ah, mas se eu beber, se eu fumar, eu vou ter um câncer? Não, eles são fatores desencadeantes. Se você fizer uso, ele vai aumentar a predisposição de você ter essa lesão bucal. Então, a prática de uma boa higiene bucal, incluindo o uso da escova, fio dental, é essencial para que a gente consiga realizar essa prevenção. E, além disso, as vacinas, como eu falei para vocês, né, para HPV, elas podem ser eficazes na redução do risco de alguns tipos de câncer bucal. Então, se a gente realizar realizar a vacinação, a gente vai ter também uma prevenção ali. Se você não realizar a prevenção, eu vou ter então o câncer se eu não tomar a vacina? Não, mas o seu risco aumenta cada vez mais. Então, juntando a ausência de vacina, má alimentação, não fazer a higiene bucal, não realizar uma dieta controlada, tudo isso, cada vez que a gente soma esses fatores, o risco acaba sendo maior. E os tipos de tratamento, né? Existe um tratamento cirúrgico, que pode ser necessário quando dependendo do tipo de câncer bucal, pode ser necessário fazer a remoção. Existe a radioterapia, né? E existe também a quimioterapia como tratamento. E sobre o tempo, né? O ideal é sempre quando você for diagnosticado com algum tipo de alteração sistêmica, você faça uma prevenção na boca. Passe por um dentista e faça todo um check-up, deixe a sua boca
100% ali para receber esse tratamento. Porque depois que você já tiver iniciado, precisa ter um resguardo. Para uma quimioterapia, por exemplo, a gente precisa esperar de 7 a 14 dias para fazer algum tipo de intervenção. Então, às vezes, se você fizer uma prevenção, a sua boca ela já não vai precisar de um tratamento logo. Mas se você iniciar um tratamento sem realizar a prevenção bucal, vai precisar esperar um tempinho até que a gente possa fazer algum tipo de intervenção na boca. Então, para tratamentos mais urgentes, de 7 a 14 dias no mínimo. Tratamentos que não são tão urgentes assim, a gente tem que esperar ali de 4 a 6 semanas na quimioterapia. Enquanto na radioterapia, a gente tem que esperar um pouco mais, de 6 meses a 1 ano. É um pouco mais demorado, porque a gente tem um risco ali de acontecer uma osteoradionecrose, que é quando o osso ali ele fica exposto e acaba não cicatrizando. Então, é uma situação muito difícil de lidar. A gente tem que aguardar esse tempo, sempre conversando com o médico, se existe algum outro fator ali, porque cada paciente é um paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente realiza esse tipo de tratamento nos pacientes. E pode ser necessário fazer uso de fluoreto tópico, né, para reduzir o risco de cáries nos tratamentos, para xerostomia, que é aquela boca seca, sabe, aquela sensação de que a boca ela nunca está úmida, está sempre aquela sensação da boca seca, a gente chama de xerostomia, que é uma consequência da radioterapia também. Então, o ideal é fazer esse acompanhamento com ambas as vias, simultaneamente, porque uma acaba interferindo na outra. E para a gente ter uma qualidade legal de vida, a gente faz os tratamentos ali para o paciente sentir o menos possível. E a importância da detecção precoce, né? Primeiro de tudo, a detecção precoce de um câncer, ele pode aumentar significativamente a chance do tratamento eficaz e da recuperação. Quanto antes a gente consegue detectar, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser o prognóstico. E a gente consegue detectar precocemente quando? Quando o paciente ele faz visita frequentemente ao consultório do dentista. Rastreamento regular ali em consultório odontológico são fundamentais para identificar. Então, se a gente faz todo esse exame clínico, a gente já consegue, às vezes, detectar muito antes daquilo evoluir e ter que passar por uma cirurgia, né? Então, educar a população sobre os riscos e os sinais de um câncer bucal pode resultar em diagnósticos mais cedo. Quanto antes o diagnóstico, melhor. E o aspecto psicológico. Às vezes quem passa por isso sente, quem está ao lado não percebe a gravidade da coisa. Então, o diagnóstico do câncer bucal ele pode impactar também na saúde mental dos pacientes, né? Causando uma ansiedade, uma depressão. Então, é muito importante conscientizar a todos sobre esse impacto causado pelo câncer bucal, por todos os tipos de câncer, né? Por quê? Quem está ao lado precisa entender que os pacientes eles ficam mais sensíveis, é importante eles terem essa conscientização. E o apoio psicológico é uma parte importante do tratamento também, ajudando os pacientes a liderar ali essas emoções de conflitos, né, acontecendo com eles. E os grupos de apoio e terapia podem oferecer um suporte emocional e informações práticas também para esses pacientes. Então, quando a gente está ali convivendo com essa doença, né, a gente pode afetar a qualidade de vida, desde as dificuldades na alimentação, começa ali na boca, né, até mudanças na autoimagem do paciente. Então, estratégias de enfrentamento, como manter uma dieta saudável, praticar exercícios regulares, pode ajudar a melhorar esse bem-estar geral do paciente, para que ele consiga se recuperar mais rápido dessa condição. Então, a comunicação com a família, amigos, também é vital para oferecer esse suporte emocional durante esse processo. E o papel nosso aqui como dentistas, né, para vocês, é essencial na detecção precoce do câncer bucal, porque senão quem irá descobrir se existe alguma alteração ali, né? E a realização de exames regulares e a educação dos pacientes sobre os fatores de risco. Então, sempre quando nós recebemos um paciente na clínica, nós damos orientações do uso do fio dental, se existe alguma mancha, alguma pinta no lábio, por exemplo, a gente vai informar o paciente, falar, olha, estava aqui, desde quando está aqui, está crescendo, não está crescendo, vamos fazer esse acompanhamento, né? Então, tudo que a gente observa ali na cavidade oral do paciente que é incomum, a gente relata,
coloca no prontuário do paciente, faz esse acompanhamento. Se for algo que precisa de um tratamento, a gente vai iniciar o tratamento quanto antes. Se não for, a gente acompanhou e sabe que o paciente ele está saudável e em boas mãos. Então, nós vamos estar sempre disponíveis para vocês, para fazer esse acompanhamento, para auxiliar aí na saúde bucal de vocês, para que vocês tenham uma qualidade de vida boa e o que vocês precisarem de nós também, a respeito de tudo, né? Porque aqui nós temos profissionais capacitados em todas as áreas, a gente estará disponível para tirar dúvidas e fazer esse acompanhamento para que não haja ali uma surpresa, de repente, nossa, mas isso aqui está há meses e ninguém me falou, está há anos aqui na minha boca e ninguém me falou. A gente fala, a gente conversa e a gente orienta vocês, tá certo? Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos dar continuidade nas palestras, né, com relação à saúde bucal, aí, câncer bucal, tá? Calma, espera. Então, vou me apresentar, tá, gente? Aqui Então, eu sou o Dr. João Henrique, tá? Eu sou graduando já fiz, né, a graduação em odontologia, sou residente em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial também, né? Sou implantodontista, também sou cirurgião assistente também no serviço da Santa Casa de Marília também, tá? Faço parte do corpo clínico da Santa Casa de Assis e também faço parte do corpo clínico aqui do Dr. Simó também, realizando procedimentos cirúrgicos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção de câncer de boca, né? Que é uma coisa, como a nossa presidente também falou, realmente é muito pouco disseminado essa informação no dia a dia das pessoas. Já o câncer de mama já é uma coisa muito mais disseminada, muito mais batida, e hoje nós temos grandes sucessos no tratamento, né, com prevenção e tudo. Então, alguns termos eu acho bem interessante. O que é um tumor? Normalmente, quando a gente sempre passa para um paciente, olha, você tem um tumor, já fica nervoso, já achou que o mundo caiu, acabou, não tem mais nada, e nem sempre é assim. Tumor é um termo que nós usamos, né, para definir o quê? Um crescimento. O tecido cresce de uma forma aleatória. Então, como se tivesse, machuquei aqui, ele começou a crescer uma massa, alguma coisa, o tecido começou. Esse termo de crescimento pode ser chamado de tumor. No entanto, quando nós falamos em câncer, nós temos diferenças entre tipo de tumor. Nós temos o tumor maligno e o tumor benigno. Mas qual que seria realmente a diferença para vocês conseguirem entender visual? Aqui o tumor benigno, aqui é só um exame para vocês analisarem, é uma tomografia de crânio, mas só para vocês entenderem, como se fosse cada corte desse crânio fosse um ano. Então, aqui vocês não conseguem ver por enquanto quase nenhuma diferença, né? Conforme vai passando o tempo, ele vai crescendo. Tumor benigno, ele é um tumor que ele cresce de forma lenta, né? E na grande maioria das vezes, você trata ele só fazendo a ressecção, tirar aquele tumor e acabou. Fazer só um controle depois periódico, tá? Já na questão dos tumores malignos, ele é um pouco diferente. Vocês viram que na imagem anterior era um ponto só. Aqui esses pontos mais amarelados são outros focos. Então, normalmente, às vezes, o tumor do tipo maligno, ele tem mais de um foco. Às vezes ele está aqui, mas ele está mais um pouquinho para cá, ele tem outro foco, ele está aqui. Por isso que é muito mais difícil e às vezes por isso que faz um tratamento com rádio, com químio, para que a gente consiga diminuir aquele espaço e fazer um tratamento mais adequado, né? E um tratamento muito mais agressivo também. Então, segundo, no caso, o Instituto, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, nós temos um aumento aí de quase 740 casos novos em 2024. É muita coisa, né? Um crescimento muito importante. E não só isso, várias áreas também, a gente está colocando aqui de uma forma geral, mas vários cânceres. A nossa parte de câncer de boca, ela fala, não está aqui. Na verdade, ele se enquadra junto com a parte de melanoma, porque é a região onde que acaba pegando mais na região de face. Ele apresenta como 31%. É bastante coisa, né?
E na parte de cabeça e pescoço, como eu falei para vocês, eles já estavam computando mais ou menos na faixa desse ano, está com 40 mil casos novos em 2024. E se fosse agregar ainda a parte de cabeça e pescoço, os cânceres, no caso, né, de boca, já ia quase para 49 mil casos. Né? Então, muitos casos passam, né, e acaba, principalmente o câncer de boca, quando aparece, estão muito evoluídos. Eu também trabalho ali na Santa Casa de Marília, quando a gente vê o paciente para fazer biópsia, a gente vê que já está em estado bem evoluído, às vezes até por não conhecimento da boca. Mas hoje isso vai acabar, hoje vocês vão saber como fazer isso aí. Né? Então, como que a gente pode prevenir o câncer no caso de boca? O que a gente consegue fazer? No caso do câncer de boca, mas também qualquer outro tipo de câncer. Não fumar. Né? O cigarro aí é um fator, né, já nos artigos mostrando que é um fator muito, né, veemente ali para você ter câncer. Câncer de pulmão, câncer de boca. Um exemplo que eu posso falar para vocês, quando a pessoa vai fazer o ato de fumar, tragar, imagina a temperatura na hora que ele vai fazer aquilo ali. Quase praticamente você causa uma queimadura bucal. Só que aí você não faz uma vez. Quem fuma, fuma 1, 2. O cigarro, ele tem 20 bituquinhas ali dentro, né? Então, constantemente ele está fazendo várias queimaduras bucais. O corpo ele vai refletir de alguma forma, podendo causar algum problema. Isso na parte de boca. Fora que ele pode mascarar outras doenças bucais, como gengivite, periodontite, que é aquelas inflamações que sangram os dentes. Então, a pessoa que fuma, mas meu dente está mole, mas não sangra, não. Porque o cigarro ele pode mascarar esse tipo de situação. Então, é importante a gente não fumar, né? Bebida alcoólica, eita meu Deus, que dificuldade, hein? Difícil, hein? Né? Tomar umas biritinhas no final de semana, vou ter que cortar? Assim, a gente fala para evitar, né? Tem muitas pessoas que tomam de forma desordenada, tomam demais, demasiadamente. Em vez de tomar uma latinha, uma caipirinha, não, toma um monte, né? Uma caixa, né, de cerveja, né? Às vezes dá trabalho, né? Essas coisas. Mas, assim, isso de forma constante, o álcool ele também causa prejuízo no corpo. E você fazendo esse trauma constantemente, vai gerar alguma resposta, né? E o corpo ele pode gerar, como nós já falamos, desenvolver alguma patologia, alguma doença. E não somente as doenças bucais, leucemia, outras doenças também que pode acontecer, né? Como a doutora Thaís já falou, realmente com a parte de higiene bucal, né? A doutora mostrou uma imagem bem impactante e realmente é o que acontece. A gente tem que manter uma boa higiene, fazer uma boa escovação, manter periodicidade ao dentista. Uma das coisas que é muito importante, que aqui no Dr. Simão nós temos, que é a avaliação digital. Muita gente não leva muito, é só um exame a mais. Não é. Principalmente para câncer de boca, não é. Vamos supor que na sua casa você viu uma lesãozinha. A gente vem, faz a imagem, faz a avaliação, vamos preservar, vamos acompanhar. Então vamos supor que é uma mancha que você encontrou. Daqui uns 2 meses você volta, a gente tem uma imagem de comparação para ver se está aumentando, se não está aumentando, se aquela lesão cariosa ela está aumentando, se não está aumentando. Então a importância de estar sempre no dentista é essa que é legal. E alguns exames nos auxiliam a fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento, né? Então a saúde bucal aí é primordial manter. Alimentação. Isso é uma coisa assim, todo mundo já sabe, não é muito, né, coisa. Eu sei que está meio complicado, né, para manter uma dieta saudável, né? É muito gostoso comer uma pizza todo dia, né? Um McDonald's aí, mas não é saudável, né? Uma vez ou outra você fazer uma alimentação fora, tudo bem, mas uma questão que você vê muita gente aí que só come fast food, né? Embutidos, alimentações que não fazem bem. E não estou falando assim, é o dia todo. Criançada aí com esse monte de bolacha cheio de coisas assim, né? Então são coisas que não são tão legais. Uma vez ou outra não vai fazer o mal, não é aquilo que vai causar. Mas imagina todo dia você tomando doses, a gente fala doses homeopáticas todo dia de uma coisa que pode lá na frente te causar um problema,
né? Então isso é muito importante, ter uma alimentação regular e saudável. Protetor solar, né? Na nossa parte de odontologia, nós pedimos muito para os pacientes que trabalham, no caso, né, em sol, para passar o protetor, né? Aí você fala, por quê? Vocês já sabem que o câncer de pele é uma das coisas, mas o câncer de lábio também é muito, muito conveniente. Recentemente eu peguei um paciente que ele teve um câncer de lábio, ele é agente de saúde, ele trabalhava somente com um chapeuzinho. Falei, mas você usa protetor? Não, não uso, não gosto. Fica encebado aquele negócio no rosto, aquele negócio assim. Mas, infelizmente, ele teve. Claro que assim, não é um câncer tão grave, a gente vai só acompanhar ele, né? Ele é uma doença pré-cancerosa. Mas é muito importante quando a gente for sair, né? Às vezes uma sombrinha, passar um protetor labial com fator de raios UV, né? Para conseguir prevenir, né? Não só protetor solar, é o protetor dessas luzes claras, brancas também, né? Porque Sim. em escritório ou consultório tem. Com certeza. O ideal do câncer de pele é você escovar os dentes e já passar o protetor solar. Na verdade, para mulherada isso é muito mais fácil, né? Porque tipo, já escova o dente, já vai se maquiando, já fazer. Para homem é muito mais difícil, né? Homem só dá 2 escovadas, gospe aqui e bora para a vida, né? Então, na verdade, esse hábito, né, ele tem que ser uma coisa assim rotineira na vida de todo mundo, inclusive, né, de todo mundo, né, de criança, embutir já na cabeça da criança a importância de vou sair de casa, já vou passar um protetor, escovar os dentes, passar o fio, para realmente a gente ter uma vida melhor, né, uma vida saudável. Doutor, eu tenho alergia de protetor solar. Eu começo a chorar, né, distante. Na verdade, aí seria interessante, qual que seria mais indicado para você? Aí você realmente ir num dermatologista, né, e ele avaliar. E às vezes ele faz algum produto específico para você, até manipulado, um antialérgico junto embutido, para que você consiga usar e você não precisa tão exposto. Agora, doutor, não consigo agora. Às vezes prevenir de outras formas, sair com um chapeuzinho, sair às vezes com um guarda-chuva, para poder conseguir prevenir isso daí, né? Para você conseguir, né, não ficar tanto exposta. Ainda mais se assim, gente das pessoas de raça branca, que nem eu sou branquela azedo, assim, ó, gente, eu tenho um monte de mancha, e isso eu exposto, né, ao sol, eu corro mais risco de ter uma doença de pele. E sempre fazer acompanhamento. Às vezes apresentou uma lesão, às vezes tem pacientes que já apresentam lesões na boca, né, de HPV, nós temos que fazer, né, a remoção, às vezes até fazer queimaduras, né, naquela região para que não volte e fazer o acompanhamento, para ver que assim, essas doenças de HPV têm potencial de malignidade. Às vezes, eu apresentei uma lesão, o médico falou que eu tenho HPV. Tá, mas às vezes é só fazer um acompanhamento. Se não vai apresentar mais vezes, como que ela está vindo, para ver se ela não tem potencial de virar um câncer também, né? Exames regulares. Isso daqui eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tem que ter, né? Tem muita gente que, principalmente quando a gente atende paciente aqui na clínica, eu pergunto, você faz check-up anual? Não. Não faz. Não faz um exame de sangue, não faz um acompanhamento. Quando você pega o paciente hipertenso, com diabetes, né, e nem sabe às vezes, na grande maioria das vezes. E muitas pessoas não sabem, o dentista, além de ele conseguir detectar câncer de boca, ele consegue às vezes avaliar sinais precoces de outros cânceres, como leucemia, como qualquer coisa. Mas por quê? Pedindo o exame, a gente consegue avaliar se tem uma alteração e já encaminhar para o médico responsável, né? Então, peraí, estou vendo que o seu exame está um pouquinho alterado, acho que é interessante você ir ao médico, né? E às vezes quando o dentista pede o exame de sangue, muita gente fala, nossa, mas dentista pedindo exame de sangue? Mas é importante, porque alguns distúrbios no sangue pode prejudicar no tratamento também, né? E é onde que às vezes a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, né? Porque tem doenças que são silenciosas, que a pessoa não percebe.
hipertensão, diabetes, né? E dependendo o nível de diabetes que a pessoa tem, ela pode assim ser sinal de algum câncer, dependendo da situação que ele está apresentando nos exames de sangue, né? E o autoexame, que é uma prática, na verdade, que poucas pessoas que eu converso, né, com pacientes, que a gente fala assim, você faz autoexame em casa? Não. A mulher já é muito mais comum, como eu falei, já essa informação já é passada já, de fazer a palpação para ver se tem nódulo na mama, e isso ajudou muito, né? A gente tem muito diagnóstico. Hoje nós temos, né, no caso, os exames de mama periódicos que todo mundo faz para conseguir diagnosticar as doenças. Mas a avaliação bucal em casa, muitos não fazem, até por correria, né? Às vezes, estou atrasado para ir para o serviço, eu preciso deixar a criança na escola, mas é importante a gente começar a se avaliar e ver realmente. Porque você se conhecendo, você vai ver o que está normal e o que não está normal. Para você conseguir ir ao dentista e falar, olha, eu vi uma manchinha aqui, o senhor pode dar uma olhada para mim, né? E como eu faço então esse autoexame? Como que eu vou conseguir ver? Como que eu vou fazer em casa esse exame? Gente, é muito simples. Na frente do espelho, vocês vão ver, se precisar de uma lanterninha, é olhar toda a boca. Olha a mucosa na parte de baixo, o lábio, o rosto. O rosto é muito mais fácil. Se vê uma pintinha diferente, a gente já fica, opa, peraí, tem uma coisinha aqui. Mas a boca, de uma forma geral, é bom ver os dentes. Então, aqui, olha a parte de baixo, olha a parte de cima, a lateral da boca, a bochecha aqui pro lado de dentro, dos dois lados, a garganta, né? Às vezes a gente não consegue, minha garganta, tô com uma coceirinha lá no fundo da garganta, avalia. Às vezes tem uma afta, às vezes acontece de ter afta, ter alguma coisa, bateu a escova lá no fundo, né? É importante a gente avaliar, né? A parte de baixo da língua, colocar a língua no céu da boca e avaliar para ver se não tem nada. Passar a mão dentro da boca para ver se não tem nenhum módulo, alguma coisa diferente do que está acostumado. Preciso sempre fazer isso? Não, mas é importante você se conhecer, saber o que está errado para não ter uma surpresa, né? E aí falou assim, doutor, mas o que eu devo procurar então? Fiz o exame, mas não sei o que estou procurando, só estou vendo, não estou vendo nada, né? Então, o que é importante? Manchas, principalmente manchas marrons, pretas, né, que pode apresentar no lábio, pode apresentar na bochecha, no céu da boca, né, na gengiva. Então, eu vi uma alteração, opa, vou no dentista, deixa eu ver o que é. Às vezes, manchas, nem todas as manchas são ruins. Às vezes é uma pigmentação, né, uma coisa assim da pessoa mesmo. Mas às vezes pode ser alguma coisa que a gente precisa fazer algum exame. Manchas brancas, também de cor mais, né, mais branquinha na língua, que muita gente às vezes não dá muita importância, mas a língua também pode apresentar algumas manchinhas brancas. Vermelhas, avermelhadas, tem quem já viu catapora também, às vezes, né, aquelas manchinhas mais vesiculadas. Nódulos na boca, como se fossem carocinhos na boca, também pode apresentar. Então, opa, senti um carocinho aqui, né? Então, às vezes, ela, opa, sentiu? Vai no dentista, vamos ver o que é. E nódulos no pescoço, no couro cabeludo, na face de uma forma geral. Então, senti opa, tem uma coisa diferente aqui. Então, vamos lá no dentista, vamos ver o que está acontecendo, né? Normalmente, essas regiões aqui, né, de pescoço, quando apresenta nódulos, é porque a pessoa já desencadeou algum problema, né? Às vezes, uma gengivite pode causar um nódulo desse no pescoço também. Mas é importante a pessoa ir ao dentista para poder ver o que é, qual que é a causa, por que apresentou esse caroço aqui. Quem vai olhar aqui assim vai falar, não, isso aqui é cachumba. Não, não é cachumba, entendeu? Tem que vir ao dentista para a gente poder avaliar. Achei, já vai ficar desesperado, né? O que eu devo fazer? O mais importante é você procurar o seu dentista, né? Então, vir ao dentista e vou conversar com o seu dentista, né? Olha, doutor, eu fui lá, fiz meu autoexame hoje, percebi uma coisa diferente, tal. O que a gente vai fazer, como que vai prosseguir, né? E aí, o dentista, ele vai fazer o quê?
ele vai começar a fazer as avaliações. Recentemente eu peguei uma paciente aqui na clínica mesmo, e ela falou assim, olha, eu tô com um negocinho aqui diferente, que não tava, tá doendo, não tava aqui, né? E aí a pessoa já fica preocupada, eu tenho preocupação, eu tenho medo de ter um câncer, de uma coisa. Só que o dentista, ele vai fazer uma avaliação clínica minuciosa para entender o que está acontecendo. No caso ali foi o quê? Foi passar o fio dental, às vezes passou de uma forma mais bruta e machucou a gengiva. E ela fez uma papilite, uma inflamação ali, e ela está persistente. Entendeu? É o que a gente faz. Vamos preservar, vamos acompanhar, vamos ver como que vai evoluir isso daí. Nem tudo, a gente fica com medo, né? Nem tudo também é câncer, mas é bom a gente sempre estar acompanhando o dentista, que o dentista ele vai conseguir te falar, opa, isso aqui, isso aqui. Como eu falei para vocês, os exames de sangue, né? Principalmente eu, na minha parte cirúrgica, eu peço muito exame de sangue, então o paciente vai fazer, a gente faz uma avaliação, vê se tem alguma alteração, e nessas alterações a gente pode diagnosticar algum tipo de doença, inclusive leucemia, né? Ou anemia falciforme, ou qualquer coisa do tipo. E a biópsia, né? Biópsia tem muita gente que nem sabe o que é, mas é um exame que a gente faz para detectar, né? O que é, na verdade. Ele é um exame para realmente me responder. Que lesão é essa, né? Então, o que é a biópsia? É um procedimento cirúrgico no qual retiramos um pedacinho, dependendo da situação, dependendo do tamanho, nós tiramos a lesão inteira, ou dependendo, nós tiramos um pequeno pedaço. E a gente, no caso, coloca num potinho essa lesão e a gente encaminha para o laboratório. E o laboratório, no caso, ou o médico ou o dentista também, que ele faz essa análise, ele vai falar para mim que doença é essa, de acordo com o que eu mandei para ele. Ou para essa doença é uma doença benigna, essa doença é uma doença maligna, né? Em relação ao resultado, e aí tem uma coisa que é um detalhe, que muitos também não sabem. Quando foi detectado, olha, você tem um tumor do tipo benigno na face, né? O dentista pode continuar? Sim, o dentista pode continuar. Tumores benignos, o dentista ele é apto a fazer os procedimentos para poder melhorar aquilo ali. Entendeu? Fazer os procedimentos cirúrgicos ou dependendo do que for necessário. Né? Porque, como eu me passei para vocês anteriormente, o tumor benigno, no caso, ele não tem potencial de recidiva, normalmente você remove e a lesão, praticamente, já se foi. Faz só um acompanhamento. Agora, quando ela tem um teor de malignidade, que eu mostrei para vocês que ele pode ter um outro foco, um exemplo, às vezes a pessoa ela tem um tumor de língua, dependendo do tipo de tumor, tem tumores que ele apresenta na boca, só que ele tem de origem da onde? De intestino. Ele tem de origem de pulmão. Né? Ele tem origem de outro lugar. Então, às vezes a gente tem que mandar para um médico especialista, porque vai ter que fazer mais procedimentos, mais avaliações. E aí é onde que a gente vai mandar, no caso aqui, o cirurgião de cabeça e pescoço, oncologista, hematologista, para poder dar a sequência no tratamento. Ok? Essa frase eu achei bem interessante, de Mahatma Gandhi, tá? As doenças não são resultados só dos nossos atos. Opa, falei errado. As doenças são, os resultados não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. E onde eu quero chegar com isso? Tem muita gente que eu já vi que adoece por pensamentos negativos, sempre ficar para baixo, às vezes uma depressão, uma ansiedade fora do comum, e acaba entrando em doenças, entendeu? Podendo, né, desencadear outras coisas, porque tudo no organismo é distúrbio hormonal. Então, se a gente, na verdade, fica depressivo, você está alterando toda a questão biológica sua, favorecendo, querendo ou não, a você desenvolver outras doenças, né? E o diagnóstico de um câncer não é o fim. Não é o fim. Né? Eu já trabalhei no Hospital do Amaral Carvalho por 3 anos. Antes de eu ser dentista, eu fui técnico de enfermagem. Então, eu vi muitas pessoas passando por ali. Então, assim, o diagnóstico, e se inclusive precoce, não é o fim, gente. Na verdade, prevenir é o melhor remédio. Conseguir fazer tudo é o melhor remédio.
entendeu? E a gente consegue, né, por muito tempo. E sempre tem a família junto, né, para apoiar, amigos, familiares para apoiar, né. Queria agradecer vocês, a minha família, como eu falei para vocês, é o que me move, né, aqui, para poder seguir, ser um bom profissional, né. Isso daqui é uma coisa que eu gosto muito, a minha família que eu amo, e a minha parte de trabalho também, que eu amo muito, né, que eu gosto muito, que é a parte cirúrgica, né, inclusive alguns trabalhos já são aqui, inclusive com a doutora Cristina, que a gente já trabalhou junto também em alguns casos, né. Então, agradeço tudo vocês, espero ter passado todas as informações, tá? Bom, bom dia, né? A gente já conversou um pouquinho, né? Então agora eu vim conversar, né, da continuidade aí nesse assunto tão importante, né? E muito obrigada pela presença de todos aqui, né? De terem tirado um tempinho para vir ouvir sobre um assunto tão importante. Para quem está em casa também, minha mãe, um beijo. Ela está lá assistindo. Bom, então para quem não me conhece, né? Eu sou a Cris. Sou formada em 2011 pela UEL, sou especialista em endodontia e em odontologia domiciliar e hospitalar, né? Então, além de atuar em consultório, eu também faço atendimentos em domicílio, em hospitais, onde o paciente estiver, né? Para pacientes que não podem, que têm alguma dificuldade de vir até o consultório. E agora a gente vai falar um pouquinho, a gente vai sair um pouquinho do foco do câncer bucal específico e nós vamos falar um pouquinho do câncer de um modo geral. Certo? Né? Então, a partir do momento que recebeu o diagnóstico de câncer, né, falou assim, Cris, mas se o meu diagnóstico não foi de câncer bucal, por que é importante eu procurar um dentista, né? Sendo que meu câncer é de mama, de próstata, né, em um outro órgão. Né? E o motivo, o porquê, é porque o tratamento, tanto de químio quanto de radioterapia, quando é radioterapia de cabeça e pescoço, eles causam efeitos colaterais na boca, né? E causam, assim, muitos efeitos colaterais. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora um pouquinho, certo? Né? E o que vai acontecer, então? Quando faz a químio ou a radioterapia, né, que começa ali a interferir nas células do corpo, a químio, a rádio, ela não sabe que célula que é tumoral, que célula que é uma célula normal. Então, ela acaba interferindo em tudo, né? Então, na célula tumoral, ela vai danificar o material genético e vai impedir que essa célula cresça e se reproduza. E na célula normal, né, sem querer, ela vai acabar interferindo também, causando os efeitos colaterais. Então, a quimioterapia, todas, sem exceção, todas as drogas quimioterápicas são tóxicas, certo? Então, elas vão interferir no metabolismo celular, vão diminuir o fluxo sanguíneo e linfático, tá? E com a quimioterapia, o que vai acontecer? Vai reduzir o número de neutrófilos. Os neutrófilos são as nossas células de defesa. Então, se diminui as células de defesa, a gente vai ter um maior risco de infecções, tá? E essa infecção pode ser bucal. Outra coisa, diminui, né, geralmente um número grande das plaquetas. As plaquetas são responsáveis pela coagulação. Então, se diminui as plaquetas, né, o que vai interferir? Num maior risco de sangramento, né? E qual parte da boca que já tem uma tendência a ter um sangramento fácil ali? A gengiva, né? Então, imagina só, se uma pessoa que está passando por isso, que já tem essa queda de plaquetas, se essa pessoa, além disso, já tem uma gengivite, já tem uma gengiva inflamada, né? Olha como o nível pode ser ali muito maior. Pensando também em infecções, se já está com esse risco de infecção aumentada e ali tem um dente infeccionado, né, qualquer outra infecção bucal, olha como isso pode ser, né, atingir um grau muito mais severo. E tem uma lista, né, dos medicamentos de quimioterapia
que vão ter um efeito ainda mais tóxico ali na parte bucal, né? Como um exemplo ali, o câncer de mama, um dos medicamentos que é muito usado é a doxorubicina, né? Então, é um dos medicamentos que geralmente vão interferir muito ali em cavidade bucal. Já na radioterapia, quando a gente, né, pensa ali na rádio de cabeça e pescoço, vai provocar mesmo muitas complicações bucais. O que a radioterapia causa? Ela causa perda do tônus e diminuição do diâmetro dos vasos, né? Então vai prejudicar o fluxo sanguíneo e linfático e ela vai alterar o metabolismo, né? Então, mais uma vez, aí aumenta o risco de infecção, dificulta o processo ósseo e de reparação. E tá passando por isso? Muito desgaste. Ah, sim. Depois a gente pode conversar um pouquinho também. E aí, então, e quais são os problemas bucais que tanto a quimio quanto a radioterapia podem causar, né? Lembrando que isso é independente de ser o câncer bucal, tá? Então, a campeã aí, né, que praticamente 100% dos casos causa, é a xerostomia, né? A Thaís até já falou, que é a sensação de boca seca. Né, pode haver diminuição da saliva ou ser uma saliva mais espessa, certo? A mucosite são feridas, tá? Como aqui, né, pode ver na foto, ela pode ser uma ferida pequena, né? E isso pode aumentar e até formar feridas ali que pegam toda a cavidade bucal. Inflamação. Isso, parece uma afta ali no grau 1, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, parece uma afta, tá? Desconforto oral, infecções, trismo. O que é o trismo? É quando trava aqui, ó, a gente não consegue abrir a boca, né? Então é como se travasse aqui a articulação. Cárie de radiação, que isso é quando é a radioterapia, né, de cabeça e pescoço, que é como nessa foto aqui, né? Então, esse tipo de cárie, o que vai acontecer? A radiação, ela vai alterar a estrutura tanto do esmalte quanto da dentina. E isso, somado com menos saliva, formam cáries bem agressivas, né? O dente fica muito fragilizado. Eu já tive caso de atender, né, pacientes assim. Então é algo assim, a hora que a gente começa a tirar a cárie ali, o dente vai quebrando todo. Tem caso que o dente, dá para cortar o dente com uma tesoura. Então assim, a estrutura fica muito fragilizada. Porém, há chance de prevenção, né? Então é ali que a gente vai chegar depois um pouquinho mais para frente, tá? Para que não chegue num caso assim, né? Então o importante é a gente pensar na prevenção. Outra possível complicação, a osteonecrose, que é quando o osso, pode causar alguma necrose ali na parte óssea, também vamos falar um pouquinho daqui a pouco, e a perda ou alteração do paladar. Então vamos lá, vou falar só um pouquinho mais sobre as principais, né? Então, primeira, a xerostomia, que é, como eu falei, a sensação de boca seca. Ela pode estar relacionada à diminuição ou à qualidade da saliva. Então ela vai causar desconforto, porque fica totalmente ressecado, né? E a nossa mucosa bucal, ela já é um tecido bem fininho, né? Você passar a língua ali, é bem fininho. Quando fica muito ressecado, aumenta a chance de formar feridas. Então vai prejudicar fala e deglutição, dificulta o uso de próteses removíveis, né? Então quem usa dentadura, se está com a boca muito seca, é difícil da dentadura parar, tá? Vai provocar diminuição do pH oral, né? E quando diminui esse pH, o meio bucal fica mais ácido, né? Então vai ter um maior risco de cáries, doença periodontal. Então olha como a falta de saliva, né, pode implicar ali em muitas coisas. A mucosite, né, é uma inflamação aguda dolorosa, né? Então são as úlceras, né, que parecem afta. Então, dor e desconforto. Essa dor, ela pode ser desde uma dor leve, como de uma afta mesmo, que nos incomoda, até uma dor exacerbada. Vai também prejudicar a fala e a deglutição. Acaba sendo uma porta de entrada, né, para alguma outra infecção.
E em casos mais severos, pode haver necessidade de alimentação via sonda e de interromper o tratamento antineoplásico, de tão grave que fica ali essa situação. Né, alguns estudos aqui indicam que mais de 50% dos pacientes submetidos à quimioterapia e quase 100% dos pacientes que fazem a radioterapia de cabeça e pescoço irão desenvolver algum grau de mucosite. Então, é uma chance muito grande de pelo menos algum grau esses pacientes desenvolverem. E ela, né, tem mesmo aqui, tem a classificação dessas lesões, né? Então, tem do grau 0 ao grau 4, né? Então, o 0 é quando ainda não tem nenhuma alteração. O 1 já parece uma afta, né? Parece uma feridinha ali com uma dor leve, porém a pessoa consegue comer normalmente ainda. E então vai ficando mais grave, né? Pode chegar no grau 3, a alimentação oral não é possível, a pessoa não consegue mais comer, tem que colocar sonda. Né, até chegar no grau 4, que pode ter sintomas associados com o risco de morte, tá? Causando sangramento espontâneo, né? Em alguns pontos com necrose. Então, aí pode realmente ser algo que a pessoa precisa parar com o tratamento antineoplásico, né? Por conta disso, né? Por conta de uma coisa que poderia ter sido tratado, né? Ter tido uma prevenção anteriormente. Pensa só, a pessoa já está passando por um momento tão difícil, né, fazendo esse tratamento antineoplásico, ainda passar por uma complicação dessa. As infecções oportunistas, né, então como o sistema... Oi, claro. Eu gostaria que falasse do laser nesse caso. Vou falar. Depois, logo à frente aqui já vai ter o que a gente pode fazer para melhorar, tá? Então, nas infecções oportunistas. Então, o sistema imunológico comprometido, ele está mais suscetível às infecções oportunistas, né? Elas são causadas ali por micro-organismos que em condições normais não causariam doenças, né? Mas que nesses casos, eles podem se tornar patogênicos. O que é mais comum, a candidíase e a herpes. A osteonecrose dos maxilares, né? Então, aqui é a necrose do tecido ósseo ou na mandíbula ou na maxila. O que causa isso? Né? Isso daí é causado pelo uso dos bisfosfonatos, que são os medicamentos para tratar osteoporose e alguns tipos de câncer, né? Então, não sei se a senhora faz uso, que a senhora falou em relação da parte óssea, né? É um tipo. Tá? Então, assim, pensando ali no tratamento de câncer, às vezes tem a droga principal e o bisfosfonato faz parte ali também. Então, tem vários tipos de câncer que são usados essa classe de remédios. E na radioterapia de cabeça e pescoço, tá? Isso associado a algum trauma, né? Então, não é só o simples fato da pessoa fazer uso, tem que haver algum trauma também. Isso pode desencadear a osteonecrose, tá? Então, pensa assim, se aquela parte óssea já não tem mais tanto fluxo sanguíneo, linfático, né, e tudo mais, e, por exemplo, precisa extrair um dente. Essa extração, né, vai ser causada um trauma ali ósseo. Então, o organismo não consegue promover o reparo. Então, pode formar ali necrose. Aqui na foto não dá para ver tão bem, né, mas o osso ele fica exposto. Né, isso causa dor, inchaço, dificuldade para comer e falar, infecções recorrentes. E a gente, às vezes, dá o exemplo da extração, mas pode ser coisas muito mais simples. Por exemplo, uma prótese mal adaptada. Né, uma prótese que quebrou ali um pedaço, está com aquela borda cortante, machuca ali a gengiva e tem a gengiva e logo abaixo já é o osso. Né, a gente fala que o local mais fácil de acontecer osteonecrose é na boca. Porque é gengiva e osso já, é diferente aqui do braço, né, que tem a pele, tem uma gordurinha, né, demora para chegar no osso. Na boca não, é gengiva e osso. Então, o fato de às vezes comer um alimento muito duro, cortante, que machucou, já às vezes é suficiente para causar esse problema que, como a Thaís falou, é muito difícil de tratar, né? Não existe ainda um tratamento, uma cura específica. É um controle que vai fazendo, tá? Então, muito importante prevenir, tá bom? Quem faz uso desses medicamentos e a radioterapia em região de cabeça e pescoço.
E aí, o que nós dentistas podemos fazer, né, diante disso tudo, né? Eu mostrei vários problemas, mas o que a gente pode fazer para ajudar nisso aí? Então a gente divide em 3 etapas, né? No pré-tratamento oncológico, lá quando descobriu, né, que já conversou com o médico, já definiu o que vai fazer, mas ainda não iniciou, nem a químio, nem a rádio, nada. Então é o pré-tratamento oncológico. Depois tem o trans-tratamento oncológico, que é durante, e depois o pós, tá? Então nós vamos dividir nessas 3 etapas, certo? Então logo após receber o diagnóstico, é indicado procurar um dentista, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar bastante, né? Fazer uma anamnese, um exame clínico bem completo, tá? E no exame clínico, qual é o nosso objetivo? Remover focos de infecção, tá? Adequar o meio bucal. Né? Então, dente que tem infecção, gengivite, né? O que precisar ser feito para deixar a boca 100% saudável. Certo? E passar as orientações para os pacientes. Tem muitas orientações que podem prevenir esses problemas que foram mostrados e dar mais conforto também, tá? Então, nessa anamnese, nós precisamos saber sobre esse tumor, o local, a data que vai iniciar, qual estágio que está, se está bem no início ou se já está mais avançado, né, os ciclos e tudo mais. Preciso saber das comorbidades, se já é um paciente que tem diabetes, pressão alta, quais os medicamentos de uso diário. Isso tudo vai influenciar os fatores de risco, como o Dr. João disse, se fuma, se faz uso de álcool, os hábitos alimentares, se usa prótese, para a gente ver se essa prótese está bem adaptada ou não, né? E os fatores de risco sistêmicos. Então, né, acaba sendo uma consulta bem extensa, porque são várias informações que são importantes, tá? Para a gente saber. Em seguida, um exame clínico, né, que vai ser olhar tudo, né, com a intenção do quê? De remover foco de infecção. Não é assim, doutora, queria clarear um pouquinho meu dente, né? Não é assim focado em estética. É realmente porque a gente tem que ser rápido, porque logo vai iniciar a quimioterapia ou a rádio. Então, é um período ali que a gente tem que realmente adequar o meio bucal. Tá? E as orientações, tanto para os pacientes quanto para a família, né, que fazem parte disso também. Então, as orientações são passadas para os pacientes e familiares. Então, a higiene oral, que é importantíssima, né, a gente sempre pede para usar uma escova macia, né, porque a gengiva ela fica mais sensível mesmo, tem os cremes dentais, bochechos que são indicados, hidratação dos lábios e mucosas, cuidados com a alimentação, né, para evitar os alimentos duros, as próteses bem adaptadas e acompanhar sempre com o dentista, tá? Ter esse acompanhamento periódico, focando sempre em prevenção e qualidade de vida, né? Como eu falei, já é um período tão difícil que a pessoa está passando, né? Então, a gente pensar nisso aqui, pensar que evitar aqueles problemas que vocês viram, seja mais uma coisa aí, né, que deixe esse processo mais difícil, mais doloroso. E aí nisso, né, nessa consulta, a gente dá um arquivo, né, para o paciente, que aqui, né, tá pequenininho, mas assim, aqui tem tudo que o paciente precisa saber e usar durante esse período, tá? Então isso a gente disponibiliza aí para esses pacientes, essas orientações ali bem completinha, de tudo que vai ajudar nesse processo. Aí entrando, né, no trans-tratamento oncológico, que é durante, né, então, durante o período que o paciente está fazendo a quimio ou a rádio. Então, a gente vai ter que fazer o controle e a manutenção dos efeitos dessas drogas quimioterápicas, reforçar as orientações sobre os cuidados bucais, os cuidados com os riscos de sangramento, infecção e a prevenção da osteonecrose. Então, nesse período, quais procedimentos que, né, eventualmente podem ser feitos? A profilaxia, que é a limpeza, né, para a gente manter ele sempre bem saudável. Se precisar, restauração, então se um dente quebrou, alguma coisa, restauração, porque são coisas que são minimamente invasivas. E aí, claro, a gente sempre evita de fazer algo durante, né, um período. Porém, é assim, que, né, o paciente fez a químio, né, vamos ter como exemplo a químio. Quando ele faz a químio, ali no dia 1, aí ele começa a ficar com a imunidade alterada, então vai caindo a imunidade. Então, esse período de queda não é interessante mexer em nada. Depois de um tempo começa a normalizar.
Então, qual é o dia ideal para a gente intervir caso precise? Um dia antes dele fazer a próxima químio, tá? Então, aí é uma data legal que, se precisar fazer alguma coisa, né, é possível fazer. E a laser terapia, como você falou, né? A laser terapia aí não depende, né, dessa data. A laser terapia pode ser feita em qualquer momento e é uma grande aliada nesses casos, tá? Vou falar um pouquinho aqui dela. Por quê? Né? Quais são os benefícios? A redução de dor, então vai aliviar a dor nessas lesões que podem aparecer, né, dando conforto. Ela vai acelerar a cicatrização, né? Ela estimula a regeneração dos tecidos, controla a infecção, tá? Então, tem uma técnica que a gente usa que pode, sim, controlar essas infecções, tá? Que é a terapia fotodinâmica. A minimização dos efeitos colaterais, então vai reduzir a severidade, né, das lesões, e também a gente usa na prevenção, para prevenir que formem aquelas feridas, né? Então, como que a gente faz isso? No dia que faz a químio, a hora que o medicamento entra no nosso organismo, ele já começa a alterar a mucosa. Então, nesse dia 1, já pode aplicar o laser. Ah, mas vou aplicar o laser que jeito, se não tem nenhuma ferida? Em toda a cavidade bucal, em toda a mucosa, tá? Então, faz a aplicação no dia 1, pula um dia e no dia 3 de novo. Tá? Então, é um tratamento muito legal. Ah, aí não vai aparecer nada de lesão? Não, mesmo assim pode aparecer, mas aí vai ser numa proporção muito menor, tá? E também o estímulo, o laser também, ele estimula as glândulas salivares. Então, a boca está seca, a gente pode estimular, né, com o laser a região dessas glândulas para elas produzirem mais saliva, né, dando mais conforto aí na cavidade bucal. Certo? E aí, agora pensando na odontologia pós-tratamento oncológico, né? Então, finalizou ali tudo. Qual é a importância ali, né, desse atendimento? Tanto a rádio, principalmente a rádio, tá? Mas quanto a químio, podem causar complicações tardias também, mesmo depois que finalizou. O que pode acontecer? O trismo, que eu falei que é quando não consegue abrir a boca. Aquelas cáries, né, que como a radiação causou, elas vão permanecer ali, né, então é uma complicação tardia. E a osteonecrose, que também, né, como eu expliquei, quando o paciente faz radioterapia em região de cabeça e pescoço, tem casos ali, né, quando faz muitas sessões, que o osso fica tão comprometido que a indicação é não fazer nenhum tipo de cirurgia bucal por 10 anos. Por isso que é importante cuidar antes. Né? Se tiver que tirar algum dente, tira antes, tudo precisa fazer antes de iniciar, certo? E além disso, né, para os pacientes que perderam dentes, é o momento da gente avaliar essa reabilitação, tanto da estética quanto a reabilitação funcional, né? Para pacientes que tiveram que extrair os dentes e tudo mais, é hora ali da gente avaliar, se é o caso, né? Que nem um exemplo, um paciente que, dependendo do que ele fez, não vai ser indicado colocar um implante, por ser um procedimento cirúrgico, mas ele pode usar uma prótese removível, né? Isso. Então, mas a gente pode reabilitar de outras formas, né? Que também vai fornecer a estética e a função mastigatória. Certo? Então, esse acompanhamento com o dentista, né, é importante que o dentista faça parte dessa equipe multidisciplinar que está cuidando desse paciente, porque olha quanta coisa a gente consegue diagnosticar antes, para ter um cuidado antes, prevenindo que esse paciente tenha complicações. E mesmo assim que tenha, né, mas que sejam coisas ali mais fácil da gente resolver, né, que não seja algo suficiente ali para interromper, pausar esse tratamento, que naquele momento é tão importante, certo? Então, nós estamos aqui para isso, né? E meu muito obrigada a todos. Eu só gostaria, assim, de parabenizar e agradecer essa parceria que o Renato nos convidou a vir aqui e falar dessa parceria. E durante as nossas conversas, nós descobrimos, porque vocês sabem, principalmente as voluntárias, sabem que todo mês ou cada mês tem uma cor diferente para os tipos de prevenção. E nós descobrimos que o INCA estabeleceu o Setembro Vermelho, mas não dava tempo da gente
se organizar, porque já ia acontecer em outubro, mas para o ano que vem, se Deus quiser, nós teremos o Setembro Vermelho, que é a prevenção do câncer bucal, né? E que a gente vai estar trabalhando juntos. E agradecer, né, essa importância, esses esclarecimentos, essas falas que foram muito importantes para todos nós e que deveriam, eu sei que estão sendo socializadas online, mas deveriam ser socializadas para muita gente. Porque nós que fazemos o trabalho nas prevenções nas unidades básicas de saúde, a gente vê a carência que existe nesses espaços desses esclarecimentos, né? E então a gente gostaria mesmo de pedir para sair, né, daqui desse espaço e alcançar outros espaços, porque é muito importante. As unidades básicas de saúde têm dentistas, mas muitas das pessoas, das comunidades, dos bairros, não sabem que tem dentistas lá. Não procuram e não sabem, às vezes não sabem. Eles falam assim, mas tem dentista aqui? Tem. Vai lá, marca uma consulta, e o dentista fica lá o dia todo, né, praticamente e tal. Então, quanto é importante que as pessoas das comunidades tenham conhecimento dessa fala, né, dessas falas, quanto é importante. E eu gostaria de dizer assim, quando eu trabalhei na universidade, eu dava curso de formação para dentistas. Olha a ousadia. Mas era curso de formação na área de educação, para que eles pudessem desenvolver mais essa prática educativa. E quando eu dei o meu primeiro curso, eu falei, gente, o que eu vou falar para dentista? Né? Eu sei de educação, eu sei de geografia, de história, mas não sei de dentista. E me deu um estalo. E me deu um estalo de pensar assim, o que vocês dentistas veem além da boca? Né? E aí assim, porque o dentista tem que pensar além da boca. E é como vocês colocaram aqui, né? Eu tenho que pensar na realidade do sujeito, eu tenho que pensar no contexto desse sujeito, eu tenho que pensar na formação, na educação desse sujeito, para que eu possa ter resultados positivos na boca, né? E a gente teve um trabalho muito interessante assim, com os dentistas de universidades, inclusive da Universidade de Araçatuba, né, da faculdade da Unesp de Araçatuba, que vocês são formados, que eles eram da área de ortodontia. E aí eles conseguiram perceber que vai além da técnica, que vai além do manuseio só da boca, que tem pessoas, que tem seres humanos, sociais, políticos, com educações diferentes, com culturas diferentes, e que às vezes o fio dental nem passa pela cabeça dessas pessoas, né? Então, eu gostaria, né, de deixar essa mensagem, né? Vamos ver além da boca, né, todos nós, e ver as pessoas na sua totalidade, né, na sua integralidade, como a última que falou? A Cris falou, né? É ver o todo. Né? Então, parabéns para vocês, foi muito importante e eu acho que para nós também, da associação que estamos aqui, foi extremamente importante, viu? Parabéns, Simão. Parabéns, meninos. Hoje tem o jantar rosa, né? Vocês estão ali no preparo do jantar, mas mesmo assim, né, vieram aqui nos dar um apoio. Então, nossa gratidão. Aí a gente espera, né, dar continuidade, ter outros eventos aí, na qual vocês estejam presentes. Foi muito importante. Obrigada. Um projeto em Araçatuba que se chama Projeto Sorriso Feliz. Ele atende as crianças da primeiríssima infância. Então, esse projeto ele é muito interessante, a gente pretende expandir esse projeto, eu faço parte dele como pós-graduanda lá, né? E a gente ensina as crianças, vai nas escolas, ensina as crianças como é que faz a higienização, a importância da higienização, faz o tratamento das crianças lá dentro do que
que é possível, né? Porque é difícil também levar, né, Cris? É difícil levar assim, muitos materiais, mas pequenas intervenções a gente já consegue fazer. Então a gente já está cuidando deles ali desde pequenininho e a gente pretende que esse projeto ele cresça e expanda para que a gente consiga trazer até para cá, né? Para Cis, para outras cidades, que por enquanto fica ali centralizado em Araçatuba e para cidades vizinhas ali, que mais ou menos de 1, 2 horas ali de Araçatuba, mais que isso a gente já não consegue. Mas seria legal dar essa força para o projeto, que ele está crescendo agora, é um bracinho ali do SUS. Mas estão todos convidados a conhecer o projeto. Gente, a doutora Cristina que falou, ela tem uma empresa que é a Domicilier, que atende a domicílio, no hospital. Então, se vocês conhecerem pessoas que às vezes não conseguem ir até o consultório, né? É de extrema importância para gerar qualidade ali, né? Durante o processo de... Pode falar. Muitas vezes quando a gente fala que o atendimento é domiciliar, às vezes a gente entende assim que às vezes não é possível fazer de tudo, né, por ser em casa, mas a gente tem os equipamentos portáteis. Então, tudo que faz no consultório dá para fazer em casa, né? Restauração, extração, prótese, até implante, né? Tudo é possível, sim, levar essa odontologia a quem não consegue ou tem dificuldade de vir, né? Porque às vezes pra gente o que é simples, sair de casa, vir aqui, para quem, né, dependendo da situação, só de entrar num carro, achar lugar para estacionar, entrar, esperar, né? Então já... da mobilidade também. Isso, né? Então eu faço também esse atendimento aí, tanto em casa, no hospital, onde o paciente estiver. Até pouco tempo isso não era possível. Eu lembro que uma mulher foi acidentada, usava aparelho ortodôntico. E aí ligaram aqui no consultório, até chamaram o Eduardo para ir até o hospital, remover o aparelho. Por fim, eu fui até o local, mas a gente não tinha equipamento suficiente, além dos nossos alicates, para remover o aparelho. Ficou as colinhas, né? Não era possível fazer uma limpeza. Agora, graças a Deus, né? Todo o consultório físico consegue se levar, né, de forma portátil para um hospital, para uma casa. Então isso, né, é muito importante ter conhecimento também. Sim. Depois eu mando um cartãozinho, alguma coisa para vocês lá. Devia ter até colocado aqui. Novamente eu queria agradecer a todos. Espero que tenha tido um bom proveito hoje aqui, que vocês conseguiram. Eu acho que conhecimento não faz mal para ninguém, né? Em toda a área a gente tem que estar sempre procurando conhecer um pouco mais. Então agradeço a todos e estamos aí de braços abertos para que precisarem, o que nós pudermos fazer. Estamos nós e a equipe aqui, as meninas estão escondidas aqui também, todas empoleiradas ali. Mas estamos aqui de coração aberto para todos. Elas foram muito importantes para esse evento acontecer também. Exato. Então, palmas. Obrigado.